Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Boa noite, pastora Mônica. Boa noite, pastora Lígia. Boa noite, os irmãos aí, né? Boa noite, Maria. Boa Isso, noite, hoje a Maria está aqui com a gente, né? Então você que quiser ligar, né, pastora? Pode ligar que a Maria atende aí você, né? Pode ligar no celular, mandar mensagem, 997-18-4387. Você pode estar também ligando no 3036-1761 ou até mesmo mandando as suas perguntas, a sua mensagem que você tiver, né, pastora Mônica, suas dúvidas, através aqui do próprio programa, né? Tá? Nós estamos aí para mais um programa, né, onde nós estamos falando do Evangelho puro e simples, que é a nossa intenção. Esses momentos que nós temos aqui, às segundas-feiras, estarmos aí falando da palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Tiago, né? Isso. É um livro bem interessante. Tiago tem um linguajar bem direto, né, pastora Mônica? E até que meio ofensivo para alguns até, né? Porque ele é bem direto naquilo que ele fala, mas é também dá-nos muito entendimento das coisas de Deus, o que é uma vida cristã, na verdade. Ele fala assim, sem rodeios, do que é uma vida cristã, do que é ser um cristão, né? Então, o livro de Tiago foi escrito pelo meio-irmão de Jesus, Tiago. Não é o Tiago apóstolo, né? Porque o Tiago apóstolo morreu logo após, né, a Cristo, né? Logo começou a perseguição, ele foi o primeiro a ser morto ali a espada, né? Foi Tiago. Agora, esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, né? Que era filho de Maria e é irmão por parte de mãe, no caso de Maria, né? E ele também foi um daqueles que se converteu ao cristianismo e se tornou tão importante que ele se tornou um pilar da igreja primitiva, né, pastora Mônica? Então nós vamos ver que ele com a sua experiência aqui, né, com o seu convívio ali com os irmãos, com aquilo que ele aprendeu com Deus, ele então escreve essa carta de Tiago, que é considerado também como se fosse o Provérbios do Novo Testamento, né? Porque ela é uma carta bem direta, são coisas de vida diária, vamos assim por dizer, né? Então nós vamos estar estudando um pouquinho, nós vamos ler aí os primeiros versículos, vamos ler do 1 ao 4 primeiro, pastora, e a gente vai procurar estar aí falando um pouquinho disso em nome de Jesus. Amém. Diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sendo que vos falte virtude alguma. Amém. Então ele começa a carta endereçando as 12 tribos dispersas, né? Mas ele estava escrevendo ao povo, né, de Israel, as tribos de Israel que estavam dispersas por todas as nações. E o primeiro versículo que nós lemos aí, os primeiros, ele vai dizer como atravessar as provações. A gente sabe que nós temos provações, todo mundo tem provações. Agora, muitas vezes a gente acha que só o cristão tem luta, né, irmão? Às vezes a gente fala assim, depois que eu me tornei cristão, as minhas lutas aumentaram, né? Eu acho assim que em questão espiritual, realmente ela vai aumentar um pouquinho. Em questão espiritual, sim, por quê? Porque antes você era conivente com o pecado, então você não lutava contra ele. O que o pecado te mandava fazer, você fazia. Por exemplo, se alguém te provocasse, você revidava com provocação. Então você não sofria luta. Não é, pastora Mônica? Se alguém te bater, você partia para cima também. Então você não sofria uma luta. Mas hoje, por você ser cristão, muitas das vezes você tem que fazer aquilo que Jesus falou, oferecer a outra face. E aí, logicamente, né, irmão? Quando eu não consigo corresponder à ofensa que eu estou recebendo, isso me traz uma batalha. Né? Isso traz. Então, na vida do cristão, muitas das vezes, as batalhas são nesse sentido da nossa renúncia, né? É a maior área que nós temos batalha. As batalhas nossas, nós sabemos que elas são espirituais também, porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso lá em onde ele fala de batalha espiritual, Efésios, né? Ele vai nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então a gente sabe que a partir do momento que você está ali buscando a Deus, você está sendo um empecilho para o reino das trevas, e Satanás ele vai lutar contra você mesmo. Então, nesse sentido, as nossas lutas aumentam. Mas todo mundo tem luta, irmão. Todo mundo passa dificuldades.
Tá? Agora, há uma grande diferença do cristão, porque nós temos uma esperança. Não é, pastora Mônica? Nós temos uma esperança. Nossa luta, ela é uma luta passageira. Nós temos uma esperança. Então, o que Tiago vai falar é que a gente não fique desanimado quando a gente passar pelas provações. Né? A gente vai usar aqui como provações, que também Deus até mesmo usa de algumas dificuldades, de algumas batalhas para nos provar, para provar nossa fé, a gente costuma dizer assim, mas para provar também o nosso crescimento espiritual, para nos fazer crescer. Uma prova é para que a gente seja aprovado, né? Então ele vai dizer, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Quer dizer, ele manda a gente se alegrar. Sim, nas provações. Duro isso, hein? Né? Agora, lógico, irmão, levando no contexto da época que foi escrita, você sabe quais eram as provações que os cristãos estavam passando, pastora? Pelo nome de Jesus. Então, mas quais eram as provações que eles estavam passando naquela época para Tiago escrever isso e falar para eles ainda se alegrarem com as provações? Eles estavam sendo mortos. Né? Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos em arena, servindo de espetáculo para as pessoas. Quer dizer, e aí Tiago ainda escreve e diz para eles se alegrarem ou sentirem júbilo quando eles passarem por essas provações. Aqui você vê que no começo ele fala as tribos dispersas. Israel estava disperso nas nações. Sabe o que é você viver num lugar que não é seu, irmão? Num costume que não é seu, você está fora do seu convívio, né? Está fora da sua pátria. Eles estavam em terras estrangeiras, terra que não era deles, com costumes diferentes, porque era uma provação aquilo. E ali Tiago então escreve incentivando a eles a ainda sentirem alegria por estarem passando por essas provações. Hoje nós temos as nossas provações e essas provações não chegam nem aos pés. Não dá, pastora, para comparar, não dá. Sabe, alguns irmãos falam, não, pastor, mas eu tô passando fome, eu tô passando desemprego. Irmãos, eles passavam fome, eles passavam nudez, né? Se você vê Paulo escrevendo tudo que ele passou, eles eram perseguidos, eles eram açoitados em praça pública na frente do mundo, depois eles eram muitas vezes mortos nas arenas. Quer dizer, a nossa provação não chega nem perto do que eles passaram. Né? E aqui Tiago fala para eles que eles teriam que ter alegria. Isso nós deveríamos ter como exemplo para a nossa vida. Deveríamos ter alegria. Se estamos passando por um momento difícil na nossa vida, o mais importante disso tudo é saber que Jesus não nos abandonou, que Ele está conosco. Há uma esperança para nós, irmãos. Não devemos nos entregar à tristeza da provação, como acontece com muitos, né? As pessoas, quando muitas vezes passam por uma provação, eles se entregam a uma tristeza tão profunda que ele abandona a sua busca de Deus, ele abandona os seus relacionamentos com os seus amigos, ele se isola, ele se fecha. Não é isso que Deus quer de nós. Eu acho interessante, pastora Mônica, que a gente vê Jó passando por provação, pela luta que Jó passou, mas a gente não vê Jó, a única coisa que Jó se afastou porque ele estava doente, né, pastora Mônica? Mas quando os amigos vêm, você não vê Jó maltratando os seus amigos. Você não vê Jó falando assim, vocês vieram aqui para ver minha desgraça? Não, ele estava ali exposto, e ele estava exposto numa situação muito difícil e até constrangedora para se ver. Mas Jó, você não vê ele faltar ali com educação, com os amigos. Ao contrário, os amigos o ofendem, falam um monte de coisa ali para ele que não é verdade. Ele, logicamente, ele vai tentar ali se defender, mas você não vê Jó mal-humorado ali, né? As pessoas se afastaram de Jó devido ao estado de saúde que ele estava, mas não porque ele afastou as pessoas. Agora, muitas das vezes o cristão, quando entra numa prova, ele afasta todo mundo do lado dele. Não é? Ele se isola, ele some, ele fica com raiva de todo mundo. Irmão, que culpa os outros têm das nossas provas? Não tem. Aí a gente vê a palavra de Deus mostrando os caminhos diferentes, pastora. Quando nós queremos vencer uma batalha, nós precisamos fazer o oposto do que aquilo que a batalha está esperando que a gente faça. Não é? O que o inimigo quer quando ele permite ou quando ele manda alguma luta, né? Que Deus permite que venha sobre a sua vida? O que o diabo quer? Que você se afaste de Deus mesmo, que você abandone a Deus, que você caia na tentação de contra Deus, assim como ele ofereceu aquela tentação para Jó também, né? Que a própria mulher de Jó vai para ele e fala, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre.
Não é? Então, quer dizer, é a tentação, a provação estava acontecendo, mas a tentação, Satanás aproveita esse momento para lançar a tentação, larga o seu Deus, não vai mais para a igreja, olha, não pede mais oração, ninguém está se incomodando com você, ninguém está ligando para você. Não é isso que Satanás faz, pastora? E aí tem muitas das vezes nós somos tão bobinhos, irmão, que caímos na tentação do diabo. Paramos de ir na igreja, abandonamos os nossos irmãos, achamos que ninguém gosta de nós, que ninguém liga para nós, e muitas das vezes não entendemos que muitas das vezes as pessoas não estão nem sabendo o que nós estamos passando. Porque, infelizmente, ou felizmente, né, para quem não sabe, nós não temos bolinha de cristal. Não é tudo que Deus nos revela. Tem pessoas que acham que porque você é um líder, Deus revela tudo. Mentira, irmão, Deus não revela todas as coisas, não. Né, pastora Mônica? Às vezes a gente não sabe nem o que está se passando com algumas pessoas e depois a gente só vê a cobrança. Poxa, você não sabia que eu estava... Não, como é que eu vou saber se você não me fala? Né? Então, às vezes a gente percebe que é uma tentação que o inimigo vai lançando, irmão, para que a gente venha se afastar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você permanecer na presença de Deus, Deus vai mudar a sua história. Assim como Deus mudou a história de Jó, ele vai mudar a sua história. A gente vê Jó lutando pela sua fé, né, pastora Mônica? Sim. E hoje nós não vemos ninguém lutar pela sua fé. Nós vemos todo mundo abandonando a sua fé. Né? Muitas das vezes a gente vê as pessoas, sabe, em vez de você achar força junto com aqueles que são do Senhor, que podem te ajudar, se avasta e você não consegue vencer mesmo, irmão. Né? Ele diz aqui pra gente se alegrar. Eu não tô falando pra gente ser bobo também, né, irmão? Que tem você, eu tô doente, não é isso, não. É um júbilo interior, quer dizer, não entrar num desespero, é isso que ele tá dizendo. Não entrar num estado melancólico, né, pastora? Tem uma alegria dentro de você. Puxa, eu tô passando prova, mas Deus está comigo. Isso vai acabar, Deus está comigo. Essa prova vai se tornar uma grande vitória do Senhor na minha vida. Não é verdade? Vamos lá. Portanto, né, o versículo 3 diz o quê? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Aí ele vai dizer o quê? Que a prova da vossa fé, né, produz ainda mais perseverança. Quer dizer, a nossa prova, ela vai demonstrar a nossa fé. Sim. Quando nós passamos pela prova e não cedemos à nossa prova, nós demonstramos que nós temos uma fé firme, não é? E essa fé firme, ela vai o quê? Produzir mais perseverança ou mais fé. Não é isso? Perseverança é um sinônimo também da fé, né, pastora Mônica? Então, essa fé firme, ela vai produzir mais fé ainda. Você entendeu que na prova você cresce, irmão? Sim. Sabe? Essa palavra prova é justamente isso que diz, né, pastora? Quando a gente, por exemplo, estuda, e você vai fazer uma prova na escola, para você passar de ano, é porque você subiu degraus mais elevados da sua educação. E espiritualmente falando é a mesma coisa, não é? Para você subir, né, degraus mais elevados da sua fé. Irmão, não há ninguém que não passe pelas provas. Né? Agora precisamos ser aprovados. Amém. Né, pastora? O versículo 4 diz o quê? E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Aí ele vai dizer que essa perseverança ela tem que ter uma ação. Quer dizer, não pode ser uma perseverança ou uma fé que não tem ação. Né? Tem gente que diz que tem fé, mas vive chorando em cima do seu problema, meu Deus. Tá, tudo bem que você chora pelo seu problema, mas use a sua fé. Não é, pastora? Use a sua fé, ela tem que gerar isso que a palavra de Deus diz aqui, que deve ser plena, tem que ter uma ação. A sua fé tem que gerar uma ação na sua vida. Sim. Não é? Sabe quando Bartimeu, a gente vê aquela história de Bartimeu, eu gosto muito, né? E é muito pregado, né? O Sérgio faz tempo que a gente não fala dele, né? É bem pregado o Sérgio de Jericó. Por quê? Bartimeu, ele demonstra uma atitude de fé muito grande. Não era? Ele quando ele vê que é Jesus, ele clama, ele chama, ele não deixa ninguém intimidar ele, as pessoas mandam ele calar a boca, ele fala, não, é a oportunidade que eu tenho, não vou me calar, só se Jesus mandar, do contrário, não. E ele clama, quando o Senhor manda chamar Bartimeu, ele tem um ato de fé ali,
que às vezes em algumas passagens não relata, né, em todos os evangelhos, mas em um dos evangelhos que eu não vou lembrar qual, relata que ele tinha uma capa, né? E aquela capa, ela tinha toda uma história por trás daquela capa. Era como se fosse uma autorização para que ele pudesse mendigar. Sim. Aquela capa também era o seu cobertor, era aquilo que ele se aquecia durante a noite. Né? Era só vestimenta, mas ele tinha tanta certeza que ele não ia mais voltar para lá, que ele lança fora aquela capa. Eu não vou voltar mais para cá, não vou precisar mais dela. Quer dizer, eu não preciso mais das coisas que me serviram de suporte até agora. Eu não preciso, porque eu vou ter um encontro com Cristo e a minha vida vai mudar. É uma fé em ação, irmão. Amém. Tá? Como é que tem sido a sua fé? Quando Deus te manda fazer, o que você faz? Você fica que nem caramujo. Ou que nem tartaruga, entra debaixo do casco. Ou entra debaixo do casco, né, irmão? Eu tô com medo, irmão, mas se Deus mandou, faz, misericórdia. Não é? Se Deus está te chamando para fazer algo, Deus está te chamando para caminhar, caminha, irmão. Use a sua fé. A nossa fé, ela precisa ter obras, porque quando isso acontece, ela é aperfeiçoada, e aí vai dizer assim, ó, sem que vos falte virtude alguma. Né? O cristão precisa ter virtudes. Né? E os virtudes também está relacionado ao fruto do Espírito que nós falamos a semana passada, né? O fruto do Espírito e as suas 9 características que nós falamos a semana passada. Deus quer que nós tenhamos isso, mas nós precisamos aprender a usar a nossa fé, a deixar a nossa fé ser uma fé perseverante, não uma fé só de nome, mas uma fé de ação. Né, pastora Mônica? Tá bom? Agora, outro bloco, pastora, ele vai falar de como ganhar a sabedoria, né? Então, nós vamos ler aí, versículo 3 até o versículo 8. O 5, né? Isso. Do 5 ao 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Você viu como ele é direto? Curto e grosso? Né, irmão? Aí às vezes a gente quer ser direta também, curta e grossa. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela nunca foi uma palavra enrolada. Não. Os pregadores, né, que muitas das vezes acabam enrolando um pouquinho e acabam até tirando o sentido da palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela sempre foi direta. A gente vê os discursos de Jesus, é direto. É direto, não tinha meios termos com o Senhor também, né? E Tiago aprendeu isso, né? Acho que era de família. Né? E aí Tiago então vem dizendo o seguinte, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, vamos entender essa sabedoria que ele está falando, né? Ele não está falando de uma inteligência adquirida na terra, não, né? Porque inteligência, irmão, todos nós temos e todos nós adquirimos ela aqui. Sim. Como é que eu adquiro uma inteligência? Estudando. Não tem outro jeito, tá, irmão? A gente fala assim, ai meu Deus, eu sou burro. É burro porque não estuda. Porque não existe ninguém burro. Né? Existe gente preguiçosa de estudar. Né? É diferente. Você sabe que isso é científico, tá, irmão? E não tem como a gente... É o nosso corpo, a nossa mente. Quanto mais você dá subsídio para ela, mais ela se desenvolve. Se você não dá, ela fica naquilo que ela conhece. Não é assim que funciona, tá? Então a gente percebe, irmãos, que a capacidade de inteligência somos nós mesmos que acabamos ampliando na nossa vida. Quem gosta muito de ler é muito bom, né? Não fotonovela, né, irmão? Porque isso aí é desgraça, né? Mas ler coisas úteis. Né? Tem gente que gosta de ler reportagens, né, pastora Mônica, coisas da medicina, vai ampliando o seu conhecimento, né? Então a mente ela é assim, isso é uma inteligência. Agora, aqui, ele está falando de uma sabedoria. Ele não está falando dessa inteligência, ele está falando de uma sabedoria que vem de Deus para compreender as coisas de Deus. Sim. Né? Porque eu não consigo compreender as coisas de Deus simplesmente com a minha inteligência. Eu preciso de uma sabedoria. Uma sabedoria, e a sabedoria ela envolve o compreender e ela envolve também o viver, não é? Porque você vai entender isso quando você olha, por exemplo, lá na história do passado de Salomão.
Dá pra gente entender bem, né? Salomão, ele era um menino estudado, porque Salomão era filho de rei, né? Ele era estudado, ele tinha sua inteligência, ele tinha seus estudos ali. Tinha até o conhecimento da questão de Israel ali, da Torá. Eu creio que tinha também, porque ele era filho de Davi, Davi deve ter ensinado, né, pastora Mônica? E ele herda, então, o reino. Salomão devia ter 18 anos, mais ou menos, quando ele foi constituído rei. E ele percebe que o reino era muito grande. E que tudo que precisava fazer, ele estava na incumbência. Davi tinha separado para ele materiais, para ele construir o templo. Mas ele percebeu que o negócio era muito grande. Como é que ele ia fazer tudo aquilo? E aí Deus vem, né? E Deus amava Salomão. E Deus fala para Salomão, olha, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Não é? Se você quiser que eu te livre dos inimigos, você vai ser livre dos inimigos. Se você quiser fartura, eu vou te dar fartura. Se você quiser riqueza, eu vou te dar riqueza. Irmão, olha que prato cheio. Tem gente que nem pensava. Falei, riqueza mesmo. Não é verdade? Agora, o problema maior está, eu posso ter riqueza, mas se eu não tiver sabedoria para administrar aquela riqueza, eu vou perder. Salomão era esperto, irmão. Ele fala assim, olha Deus, diante de tudo que o Senhor está me oferecendo, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para poder dirigir o povo do Senhor. Quer dizer, me dá me dá estratégias, né? Me dá um entendimento de como eu dirijo esse povo, de como eu faço para que esse povo cresça e não vire, não se divida, né? Que eles sejam um povo, um exército abençoado, eles sejam uma nação abençoada. Ele pede então a Deus sabedoria. E Deus fica tão feliz com o pedido de Salomão que Deus acrescenta a sabedoria, a riqueza e tudo mais. Mas a própria sabedoria, ela também gera essas coisas na nossa vida. Né? Às vezes a gente vê, irmãos, alguns irmãos que são muito usados por Deus. Que nós não podemos negar que tenham os dons espirituais. Mas falta sabedoria. E isso é um desastre. Não é, pastor? A forma de aplicar, né, pastor? A forma de aplicar aquilo que você conhece, aquilo que você... Na hora certa, aquilo que Deus te deu. Quer dizer, falta a sabedoria. Porque a sabedoria também traz prudência. Sim. Não é, pastora Mônica? Às vezes a gente vê irmãos também que tem muito bom conhecimento da palavra. Gente, uma maravilha, conhece a Bíblia de capa a capa. Mas muitas das vezes, na hora de expor, falta sabedoria. Sim. Tá? E eu não sei se você sabe, mas sabedoria também é um dom, né? É um dom de sabedoria, existe um dom chamado sabedoria. Mas aqui no caso que Tiago está escrevendo, ele não está falando de um dom, ele está falando de algo que Deus pode nos dar para todos, independente como se dom ou não, ele pode dar sabedoria para que a gente possa ter uma vida mais sábia, que a gente consiga viver os princípios do Senhor, sem envergonhar, né, pastora Mônica? Usar os nossos dons, usar os nossos talentos sem envergonhar as pessoas. Né? Que a gente venha aprender a ser amável, a aplicar a palavra de Deus, né? A estudar. Quer dizer, a sabedoria que alcança, que amplia a nossa capacidade de entender as coisas de Deus. Aí ele vai dizer, se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que a gente deve fazer? Pedir a Deus. Não é? Mas a gente dobra o joelho e pede a Deus tanta coisa, irmão. Não pede, pastor? Pede. Deus, me dá um marido bonito. Mas não adianta nada se você não tiver sabedoria para lidar com a beleza. Vai perder. Deus me dá um carro, né? Não adianta nada se você não tiver sabedoria para lidar com as bênçãos financeiras que Deus vai te dar. Deus me dá um cargo na igreja. Eu quero cantar no louvor. Eu tenho uma voz bonita, Deus. Eu quero pregar. Eu tenho desejo de pregar. Amém, irmão. Tudo isso é muito bom. Mas se você não pedir a Deus que te dê sabedoria para administrar tudo isso que você está pedindo, ou que você já tem, você acaba metendo os pés pelas mãos e perde tudo. Não é? Quantas vezes pessoas são decepcionadas com o seu ministério porque muitas vezes não deu certo? Por isso, irmão, porque falta sabedoria. E as pessoas falam, mas meu Deus, eu estava fazendo... Mas muitas vezes faltou sabedoria, irmão. Se nós não tivermos sabedoria, nós não conseguimos chegar longe. Tá? Aí, ore. Peça a Deus isso. As irmãs que querem manter o seu casamento aí, peça a Deus sabedoria para tratar com seu esposo, com seus filhos. Não é? A Bíblia fala da mulher virtuosa.
Virtudes, né, pastora Mônica? Virtuosa vem de virtudes. E sabedoria é uma delas. Se você ler lá em Provérbios capítulo 30 ou 31, Agora não sabe, né? Acho que é 30 ou 31. De Provérbios que fala da mulher virtuosa, você vai ver que ele vai mostrar que é uma mulher sábia. É uma mulher que tem sabedoria. E a própria palavra também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é? Agora, hoje nós temos um monte de gente cristã, que se denomina cristão, que é cristão, mas que não tem um pingo de sabedoria, pastora. Um pingo de sabedoria. E aqui a palavra de Deus nos orienta. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá. Sim. Né? E que a todos, você vê que ele fala que a todos concede liberalmente. Sabe o que é isso? Em abundância. Em abundância. Acho que é isso que Deus está querendo ouvir de nós, meu Deus, me dá sabedoria. Eu não sei você, eu peço, né? Você pede, não pede? Meu Deus, amado, todos os dias, Senhor, dá uma medida de sabedoria aí, porque o negócio não é fácil. A gente não sabe o que fazer, né, não, pastor? A gente necessita da sabedoria de Deus, né? E aí a gente vai perceber aqui que ele fala, ó, que a todos ele dá liberalmente e tem grande alegria. É tudo que Deus quer. Que os seus filhos peçam sabedoria. Sim. Né? Aí ele vai dizer, agora, por que às vezes a gente não recebe, né? Porque aí ele vai falar, pode ler para nós. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Aí sabe por que às vezes a gente fala, mas pastor, eu estou pedindo a sabedoria, mas não estou alcançando. Olha aqui, ó, o que a palavra de Deus diz. Peça com fé. Sem sombra de dúvida. Sem duvidar que Deus vai te dar. Não é, pastor? Sim. Sem duvidar. Irmãos, agora como é que eu sei quando eu tenho sabedoria? Como é que Salomão descobriu que ele tinha sabedoria? Quando foi colocado à prova. Sim, exatamente. Não foi? Apareceu as situações, né? A primeira situação que pareceu que a sabedoria foi comprovada em Salomão foi daquele caso de uma criança para duas mães. Não foi? Quer dizer, hoje para a gente fazer um DNA, mas naquela época não tinha condições de fazer DNA. E recém-nascido é tudo a mesma cara. Não dá para discernir, dá? Não dá, irmão. É tudo parecido. O que ele faz? Primeiro que ele nem conhecia as crianças antes para poder dizer, né? Sim. O que ele manda fazer? Olha, corta a criança no meio. Quer dizer, olha, da onde esse homem tirou essa ideia? De que a mãe verdadeira iria gritar ali, não. Que o coração dela ia falar mais alto do que a questão da disputa ali, por causa que é seu filho. Quando que alguém imaginou que isso ia acontecer? Quando que você imaginou que o coração de mãe fazia isso? Salomão, pela sabedoria de Deus que ele tinha, que nem ele, naquele momento, né, que foi comprovado que tinha, porque é algo que aponta, que desponta, assim, naturalmente na vida da pessoa. Ali foi comprovada a sabedoria de Salomão. Tá? Então, peça com fé, não duvide. Na hora que você estiver passando por uma luta, por uma necessidade, por ter que tomar uma decisão, você vai perceber a sabedoria de Deus agindo na sua vida. Aí você percebe que Deus te deu. Verdade. Não é? E as próprias pessoas acabam falando para você. Porque foram as pessoas que viram a sabedoria de Salomão. Sim. Não é? E ali ele diz, olha, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Né? E pedir as coisas para Deus, duvidando que ele vai fazer, irmão, é melhor não pedir. Né? Pois quem crê com reservas, quer dizer, quem crê, mas não entrega-se, né? Ou tem aquela reserva de dúvida, é semelhante à onda do mar. Já viu a onda do mar? Já viu, né? Já foi no mar, né? Ela vai e volta. Vai e volta. Ai, meu Deus do céu, acho que Deus está revelando, né, irmão? Tem crente que vai e volta. Tá perdido, né, pastor? Um dia ele tá lá no alto, né, pastora Mônica? Tá na onda alta. No outro dia ele tá lá embaixo. Sim. Vai e volta. Irmão, se nós não temos fé, nós somos exatamente assim. A gente vai e volta. A gente não consegue ter uma constância na nossa vida cristã. Não é? Versículo 7. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor,
pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Aí Tiago já chuta o pau da barraca que a gente fala, né? Não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, não, viu? Bom, não vai. Ele vai falar, não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Pois é vacilante e inconstante. Quer dizer, não tem uma constância. Como é que você quer receber alguma coisa de Deus se você não é constante? Sim. Se você ficar indo e vindo, gente, a gente precisa ter uma posição de ser cristão e ser cristão e acabou. Independente do que nós vamos passar, nós somos cristãos. Não posso ser cristão hoje, não ser cristão amanhã. Eu acho tão interessante, às vezes você encontra as pessoas na rua, pastora Mônica. Eu não sei qual é a noção que as pessoas têm de cristianismo, eu não sei. Porque você encontra, às vezes, uma pessoa na rua que você já conheceu há anos, você ainda está indo na igreja? Não é assim, Maria? Mas você ainda está indo, irmão, eu assumi um compromisso com Deus para estar com Ele até o fim da minha vida. E se a igreja é o local de adoração a Ele, eu tenho que estar lá. Sim. Agora, eu não sei, essa ideia é como se Cristo fosse algo assim, temporário, como uma Copa do Mundo daqui 4 anos. Tem outra, né? Não, meu filho, Cristo é para a vida inteira. Como se fosse fases, né? Fases. Mas não. Essa aqui é minha fase cristã. Amanhã é minha fase do mundo. No outro dia é minha fase cristã de novo. No outro dia é minha fase do mundo. Não dá. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, você nasceu de novo, não dá para ficar indo e vindo. Quando nós ficamos indo e vindo, nós não recebemos nada do Senhor. É isso que a palavra diz. Ser vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Nós não podemos ser assim, meu irmão. Precisamos ter uma constância na nossa vida cristã. Não podemos ter altos e baixos na nossa vida cristã. Devemos ter uma caminhada com Cristo. Podemos ter dificuldades e temos dificuldades, mas não podemos abandonar o Senhor. Devemos continuar caminhando com o Senhor. Até o apóstolo Paulo, ele tem um pedaço que ele vai dizer assim, olha, eu posso estar até desanimado, mas eu não sou destruído. Não é? Você não pode se entregar ao desânimo e destruir a sua vida cristã. Você tem momentos de desânimo, você tem momentos de luta, você tem momentos que você fica depressivo, você tem momentos que você está cansado. São momentos isso. O que não pode ser momento é a sua caminhada com Cristo. Isso aqui não pode. Fases cristãs, não pode. Sim. Tem, irmão. Quando a gente aceita Cristo, a gente deveria esquecer o mundo e nunca mais pensar em voltar atrás. Nunca mais. Não tem caminho de volta, pastora? Não. Tem. É uma viagem sem volta essa, meu irmão. E o perigo é se ficar voltando, ser vacilante, ficar voltando, é você não conseguir voltar mais para Cristo. Sim. Né? Sim. Bom, então aqui nós já aprendemos 2 coisas hoje, né? Sim. Devemos nos alegrar nas nossas provações, quer dizer, não perder a nossa esperança, né? E a outra, buscar a sabedoria, tá? 2 coisas que Tiago já nos ensinou aqui em 8 versículos, irmão. Vamos lá. Agora ele vai falar da brevidade da vida, né? Então vamos lá ler, pastora, do 9 em diante aí. Leia até o 11. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo, porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a muitos compromissos. Amém. A gente vai ver aqui, ó, ele fala assim, contudo, o irmão de condição humilde deve se gloriar-se na sua dignidade. Quer dizer, não deve ficar chorando porque é humilde. Ai, porque eu não tenho nada. Ele está falando condição humilde, está falando questão financeira. Né? Porque eu não tenho nada. Não, se glorie na sua dignidade, eu sou digno. Eu posso não ter as coisas, mas eu também não tenho nada que não foi constituído ou conseguido através da minha dignidade. Eu tenho uma coisa para me orgulhar, a minha dignidade. Não é? A dignidade da gente, irmão, é a coisa mais preciosa que nós temos. Porque dignidade é caráter, né, irmão? É a coisa mais preciosa que nós temos. Tá? Aí ele vai dizer, e o irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez. Não é? Quer dizer, o seu orgulho deve ser quando você olha e percebe que você não é nada, que o dinheiro não é tudo na vida.
Que se tirarem o dinheiro de você, o que sobra para você? Nada. Ele não está indo contra o dinheiro, entenda isso. Não. Ele só está mostrando que nós não devemos ter o nosso coração no dinheiro e quem é pobre também não deve ter seu coração na pobreza. Sim. A gente deve se orgulhar daquilo que verdadeiramente tem valor. E o que verdadeiramente tem valor na nossa vida é o nosso caráter, meu irmão. Seja rico ou seja pobre, se você tem um caráter, é nisso que você deve se orgulhar. Sim. Não é, pastora? Aí ele vai dizer, porque ele também passará como a erva do campo. Quer dizer, ele mostra que todos nós temos uma passagem. Sim. Passamos. O que é a vida, irmão? Hoje mesmo eu estava lembrando, falando, nossa, meu Deus do céu, outro dia mesmo eu tinha 15 anos. Passou tão rápido, meu pai. Tem coisas que a gente nem lembra que aconteceu, não é assim, pastora? Às vezes alguém vai contar um fato para você, olha, você lembra naquele dia que a gente fez isso? Fala, meu Deus, eu fiz? Eu estava lá? Tem certeza que eu fui nesse lugar? Outro dia, não sei onde é que falaram aí para mim, olha, você lembra quando a gente foi naquele lugar comer lá? Eu falei, eu fui? Não lembro disso não. Você não lembro. Você passa tão rápido que a gente até esquece as coisas que a gente faz, irmão. E a gente fica aí muitas das vezes perturbado com isso, né, pastora Mônica? A nossa vida é muito rápida, nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos tempo. Sim. Né? Sim. E aí ele vai dizer mais o quê? Porque o sol, né? Pode ler. O sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta. Ela cai, então, a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Amém? Aí você tá vendo como é que ele nos compara? Né? Compara... E a gente tá aquela flor bonita, outro dia tá murcha. Tá murcha, irmão, misericórdia. Pastor? Né? Mas é a realidade, pastora Mônica. A gente é como uma erva, ele falou, hoje tá bonita, amanhã seca e cai. Quer dizer, acabou. Agora, se eu for me orgulhar nas coisas materiais que eu tenho, eu tô perdida. Né? Porque tudo isso passa. Então ele vai dizer para nós o seguinte, da mesma forma o rico definhará no meio dos muitos compromissos. Você viu o que ele está falando? Olha, da mesma forma, o rico também, ele vai definhar, ele vai morrer, ele vai no meio dos seus muitos compromissos com o seu dinheiro. Sim. Não é? Então a nossa preocupação não deve ser com a nossa vida financeira, mas deve ser com o nosso caráter, com a nossa vida com Deus, a maneira como nós vivemos com Deus. Essa deve ser a nossa preocupação, irmão. E esse deve ser o nosso orgulho, a nossa vida cristã deveria ser o nosso orgulho. Sim. Não é, pastora? Ser servo de Deus deveria ser o nosso orgulho. Eu não estou dizendo um orgulho aqui no sentido da gente ser arrogante ou melhor do que os outros, mas no sentido da gente se sentir satisfeito. Puxa, eu sou servo de Deus. Essa é a melhor coisa que eu tenho. Não é? Então aqui é isso que ele está querendo aí nos dizer, tá? Tudo passa e passa depressa. Vamos continuar aí. Agora vamos falar das provações, né? Da provação e tentações, né? Amém? Vamos abrir um parênteses aqui, né, pastora, já falando um pouquinho disso antes de você ler. A gente escuta muitas das vezes essas duas palavras, provação e tentação, né? Quando a gente vê a oração do Pai Nosso, a gente vê uma parte que fala assim, livrai-nos, né? Não nos deixes cair em tentação. Esse é um pedido, não me deixa cair na tentação. Tá? E aí a gente já falou aqui no comecinho da provação, que é uma prova que Deus permite para nós. Então, provação é diferente de tentação. Sim. Tá? A provação, ela vem no sentido de me fazer crescer. Ela vem com a permissão de Deus. Deus é que muitas das vezes me induz até mesmo a questão da provação, tá? Que permite que eu passe por ela para que eu venha crescer. A tentação não vem de Deus. Não. Porque até vai dizer que Deus não tenta, porque Deus não pode ser tentado, Sim. Então Deus também não tenta ninguém. Tá? A tentação, ela vem em função da minha natureza carnal. Ela vem para me chamar a atenção na questão da natureza carnal e para me fazer pecar contra Deus. Né? Para que eu saia da minha posição e eu caia no pecado, e logicamente Satanás sabe muito bem que quando eu peco, eu me afasto de Deus, o pecado é uma abominação diante de Deus, e ele sabe muito bem que vai ficar uma brecha na minha vida. Então a tentação, ela vem para me destruir. Sim. E quem é o pai da tentação é o diabo. Tá? Então existe uma diferença. Crente não pode fazer, eu estou sendo tentado. Você está sendo tentado, vai orar, meu irmão, porque você vai cair.
E se você cair, se você não tiver a resistência contra o diabo, que é o que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, você vai cair. Não é? Tá? Então, livre, peça a Deus que te livre da tentação. A tentação, nós vamos ser livres dela. Tá? Não podemos brincar com a tentação. A aprovação, muitas das vezes, ela perdura na nossa vida. Mas a tentação ela é rápida, pastora. Ela me faz cair, ela acaba. É uma coisa bem rápida. Sim. Tá? Então, vamos ver como é que diz a palavra de Deus aí para nós. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Primeiro ele vai falar da aprovação. Completando aquilo que ele já tinha falado lá. Sim. Né? Que feliz, né, a pessoa que persevera na aprovação. Aqui ele está falando de provação, não está falando de tentação. Que fica na sua aprovação, que não aceita as tentações, porque muitas das vezes, como eu falei para você, na hora da sua aprovação, Satanás vai oferecer escapes. Mas esses escapes vai fazer você pecar. Né? Então ele fala assim, olha, que seja aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida. Tem um prêmio para você, irmão. Persiste na sua aprovação. Não permita que a tentação iluda você, porque a tentação é uma saída que Satanás oferece, mas que te faz pecar contra Deus. Sim. Lembra lá de José, no Egito? Não era? José estava prosperando na casa de Potifar. Deus estava com José. Né? Aí a mulher de Potifar era uma tentação. Que ela podia fazer José crescer, não podia? Sim. Se José tivesse se tornado amante dela, ela podia ter dado muitas coisas financeiras para José e feito ele crescer. Mas o que José teria feito? Pecado contra Deus. Era uma tentação, irmão. E muitas das vezes, por rejeitar a tentação, José, por rejeitar a tentação, sofreu as consequências. Tá? Mas rejeitar a tentação é rejeitar a investida do diabo na nossa vida. Tá bom? Vamos lá, pastora. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que esse iludido e arrastado. Amém? Você viu aqui? Ai, Deus está me tentando. Não, para com isso, pelo amor de Deus, não tenta. Se você diz, Deus está me provando, eu até concordo com você que algumas coisas é provação de Deus. Outras nem é provação de Deus, viu? Outras é consequência mesmo das coisas que a gente faz. Né? Que também tem esse negócio, né, pastora? Sim. Saber discernir uma coisa da outra, tá? Agora, aqui, ele está dizendo com a pessoa que fica falando, ai, Deus está me tentando, eu estou sendo tentado por aquela mulher, meu Deus do céu. Não é Deus. Não é Deus. Tá? Deus não tenta ninguém. Tá? Agora, aqui ele vai dizer que nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Pelos pontos fracos, pelos pontos fracos. Não é? Por exemplo, vamos pôr nessa questão que é muito visível, essa questão do dinheiro, vamos lá, dinheiro. Se você vê um dinheiro fácil, vamos pôr lá, é uma tentação. Mas se você tiver um grupo de 10 pessoas ali, e tiver pessoas que realmente são tementes a Deus, muitos não vão se interessar por aquele dinheiro fácil. Mas é uma tentação. Sim. Só que aqueles que já têm no seu coração um desejo, ele vai se interessar. Assim acontece na questão também de adultérios, né, pastora Mônica? Por que, irmão, o adultério existe, mas por que não é todo mundo que adultera? É uma tentação. Sim. Mas não é todo mundo que adultera. Tem gente que tem, irmão, uma batalha no seu casamento terrível, mas não adultera. Não é? Vive em pé de guerra. Aí ele teria tudo para dizer, puxa, eu vou cair fora aqui, ó, tem fulano lá dando sopa para mim, né? Dando mole, que nem diz o povo aí, dando mole, e eu aqui sofrendo. Não, mas não vai, irmão, sabe? Porque tem caráter. Não é, pastora? Então não podemos dizer que todos têm o mesmo sentimento. Não é verdade. Né? Aqui ele fala, realmente como você falou, Satanás ele vai tentar no nosso ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco, irmão? Tem gente que é o sucesso. Sim. Tem gente que ama os holofotes. Satanás vai te tentar. Não é?
Tem gente que ama ser chamado de rabi. Não é verdade? Então, nós vamos te tentar, irmão. Quantos têm caído aí na tentação da política, né? Quantos têm se aliado aí nessa tentação chamada política para elevar, para fazer, para mostrar? Tem gente que é tentado pela questão financeira, né? E aí Satanás ele vai oferecer conforme o desejo do seu coração. Ele não vai oferecer aquilo que você não gosta, porque ele não é besta, tá? E então ele vai oferecer algo que você tenha um desejo, não é? Não é isso que ele vai dizer aqui, ó? Que ele vai o quê? Que é o próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Quer dizer, o desejo seu te ilude e ainda te arrasta pro lado dele, pro pecado. Olha que coisa terrível, pastora Mônica. E o duro, irmão, é que todos nós temos desejos, tá? Não vamos ser hipócrita aqui de dizer que a gente não tem. Né? Tem desejo, não tem, marido? Todo mundo. Todo mundo tem. Agora, como é que a gente controla os nossos desejos, hein, irmãos? Buscando a Deus, orando. Claro. Buscando a Deus e orando. Quando você percebe o perigo de uma tentação, o que você faz? Ora, né? O que você faz, irmão? Foge. Foge, ora, busca a Deus, né? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não tiver força para resistir, sai correndo que nem José, que é melhor. Não, é verdade, pastora. Sai correndo. Não deixa o diabo te lançar, não, irmão. Porque depois, para você sair de lá, aqui ele vai dizer, para depois você sair da mão do diabo, eu quero ver. Porque o pecado traz consequência. Ele não é uma semente que não tenha consequência. Ele traz consequências. Depois nós vamos ter que lidar com as consequências a nossa vida inteira. Esse é o problema. Né? Então, os nossos desejos, olha para você. Não seja hipócrita com você. Olha, analise o seu coração. Veja os seus pontos fracos. Puxa, eu tenho ponto fraco na mentira. Eu não consigo enfrentar uma verdade. Eu não consigo falar a verdade. Satanás vai te vencer por aí. Vai te oferecer saídas da mentira. E toda vez que você mentir, você está fazendo a vontade do diabo. Né? E a gente muitas vezes fala isso, as pessoas vêm com brincadeirinha ainda. Ah, mas todo mundo mente. Eu não minto, irmão. Eu não quero mentir. Aliás, eu nunca tive essa característica, graças a Deus, né? Mas tem muita gente que acostuma com isso. Sim. Sabe, meu irmão? E aí Satanás ele vai te usar, ele vai usar isso contra você. Olha qual é o seu ponto fraco. Analisa. Não é, pastor? Analisa. Você é orgulhoso, o seu ponto fraco é orgulho? Pode ter certeza que o diabo vai agir em cima disso. Ele vai te tentar nisso. Vai fazer você achar que você é o bom. Que você é melhor do que todo mundo. Que você é superior a todo mundo. E ele está te vencendo na tentação, irmão. Cuidado, meu irmão. Temos que tomar muito cuidado. Tentação não é brinquedo. Né? E aqui ele vai completar dizendo, no versículo 15, pode dizer para nós, pastora. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Você viu que casamento perfeito? Hã? Fica lá no namoro da tentação com o seu desejo. Né? É assim, é um namoro, a tentação com o seu desejo. Começa a gerar. Aí ele nasce. O pecado, né? O fruto da tentação. E depois nasce o pecado. E o pecado traz a morte. Né? Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. É a estratégia do diabo, meu irmão. Vamos falar a verdade, vamos voltar lá no Éden um pouquinho. Eles tinham tudo no Éden, pastor. Tudo. Eles não precisavam de sabedoria porque eles tinham sabedoria. Eles tinham a presença de Deus ali todos os dias. Ali com eles. Deus coloca eles num lugar abençoado. Deus dá de presente ali para eles, árvores e tudo mais. O que faltava para eles, pastor? Nada, né, pastor? Nada.
Satanás, ele vem sutilmente, irmão, né? E começa ali, ele começa com uma mentira, com um engano, porque a única coisa que ele tem é engano, que ele diz para Eva o quê? O Senhor falou que vocês não podem comer de todas as árvores, né? Ela fala, porque ele não sabia direito a ordem, né, pastor? Então ele joga o verdinho para colher o maduro. Sim. Ela fala, não, só da árvore que está no meio, só dessa que a gente não pode, porque no dia que dela nós comermos, nós morreremos, não é? Aí Satanás fala assim, para com isso, morre não. Deus sabe que o dia que você comer dela, sabe o que vai acontecer com você? Ó? Você vai ficar mais esperta do que você já é. Ela tinha necessidade? Nenhuma, né? Nenhuma, irmão. Se faltasse sabedoria, pedia a Deus, que Deus dava. Tá faltando amor, irmão? Peça a Deus, Deus dá. Tá faltando dinheiro? Peça a Deus. Deus é o Deus da prosperidade também, irmão, Deus dá. Tá faltando amor no seu casamento? Peça a Deus, irmão, Deus dá. Não deixa o diabo te tentar e roubar a sua bênção. Destruir a sua casa, destruir a sua família, meu irmão. Não permita. Tá faltando o que na sua vida? Satanás está oferecendo, pastor, mas eu não tô aguentando, ele está oferecendo demais. Ora, Deus te dá por caminhos lícitos. Você não precisa de atalhos para receber vitória. Não foi isso que o Senhor falou também para Davi, pastora Mônica? Sim. Não foi? Davi também caiu numa tentação de Betsabá. O que o Senhor fala para ele? Se você me pedisse, eu te daria outras 1000 mulheres. Você podia ter muitas outras que era lícito. Você podia pegar meninas novas, jovens, descompromissadas, que você teria. Eu daria para você quantas você quisesse. Mas por que você vai cair na tentação justo com ela? Que não podia. Você entende qual é o perigo da tentação, irmão? Ele mancha a sua vida. Você pode ver que a tentação de Davi trouxe várias consequências dentro da sua casa depois. Tudo bem, Deus perdoou o pecado, eu não tenho dúvida que Deus perdoou o pecado, mas as consequências nós vamos ter. Na família de Davi, os filhos, um matou o outro. Teve ali, como é que chama? Uma irmã que acabou tendo um relacionamento com o próprio irmão, incesto. Teve ali filho que disputou com o próprio pai o trono e tudo mais. Davi perdeu muitos filhos sem necessidade por causa de um pecado, irmão. De uma tentação que ele não soube dizer não. Não era? E quantos de nós temos passado pela mesma coisa? A fraqueza de Davi era aquela. A fraqueza de Sansão também. Que ficou lá no final da sua vida cego. Era para ser um homem, embora ele considerado um herói da fé, mas era para ter tido uma história maravilhosa, pastora Mônica. Tinha tudo para ter uma história maravilhosa. Por causa de uma tentação, irmão, de uma fraqueza. Você viu o estado que ele acaba. Agora, coloca a sua vida, pensa na sua vida. O que Satanás está usando para tentar você? Não é? Porque ele não dá ponto sem nó. Agora, como você vai agir com a tentação? Ai, pastor, mas já entrou no meu coração. Mas você já consumou. Vai lá e confessa a Deus, irmão. Há meios de vencer a tentação antes dela ser consumada. Vai lá e fala com Deus. Peça perdão para o teu Deus. E peça para ele te ajudar a vencer a tentação. Porque senão ela vai dominar você e vai te arrastar da sujeira que é o pecado. E Deus não quer isso na sua vida. E depois Deus perdoa sim, como eu falei. Mas as consequências a gente colhe. E são amargas. Não são? Eu acho que todos nós já tivemos experiência com essas coisas, né? Sim. Né? Então nós vamos estar aí terminando, né? Porque o nosso tempo, né, pastora? Marcou aí onde nós paramos? Sim. A Maria tá falando para mim parar já, né? E eu vou na empolgação aqui, eu fico a noite inteira se bobear. Né? Falando aqui na palavra de Deus, mas hoje temos outros compromissos ainda, né, pastora? Então eu quero que você guarde aí, tá, irmãos? Isso que nós falamos hoje. Pense, medite, ore em cima disso, né? E que a semana que vem a gente possa continuar aí falando um pouquinho mais do livro de Tiago. A gente continua da onde a gente parou, né? Amém.
E queremos convidar você também para essa semana nós inauguramos a nossa igreja, a nossa nova igreja ali no Cantagalo, tá, irmãos? Mais um ponto nosso, né? Não estamos saindo do nosso endereço, né? Que a gente falou, gerou confusão, né, pastora? Tem pessoas que perguntaram, né? Não, mas não, nós não estamos saindo aqui da Rio das Pedras, não vamos continuar aqui na Avenida Rio das Pedras, mas vamos ter mais um trabalho que é lá no Cantagalo, né? Eu não lembro o nome da rua, para falar a verdade para você. Avenida Antônio Mendes Barros. Acho que é isso mesmo. É aquela que sobe para o terminal de São Jorge, né? Isso, número 613. Os nossos cultos ali vai ser de quinta e domingo às 7h30 da noite. Por enquanto, nós estamos esses 2 cultos, tá, irmãos? De quinta e domingo às 7h30 da noite. Você que tem parentes ali, conhecidos ali, e quiser fazer uma visita para nós, vai ser um prazer receber você ali, tá bom? E aqui na nossa igreja, que nós temos aqui na Avenida Rio das Pedras, que já vai fazer 7 anos que nós estamos aqui, né? Sim. Aqui na Avenida Rio das Pedras, 2210, aqui no Alto da Pompeia. E os nossos cultos aqui são de sextas e domingo. Tô perdida. Sexta e domingo. E temos estudos bíblicos de terça, de segunda, né? Agora nós vamos ter de segunda, de terça e domingo de manhã. Nossa, eu tô perdida, né? Então nós estamos aí, irmãos, divulgando aí a palavra de Deus, tá? Você que quiser nos fazer uma visita, se sinta à vontade, vai ser um prazer te receber. E qualquer problema que você tenha, que você queira conversar, estamos aí à disposição, né, pastora Mônica? Amém. A gente sempre acaba tendo, né? Nós temos um trabalho bem corrido, mas a gente acha um tempinho aí para estar conversando em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E vamos orar então, pastora, abençoar nossos irmãos. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, né? Soberano Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, pela palavra dessa noite, por tudo que nós aprendemos aqui, Senhor. Paizinho eterno, agora, Senhor, abençoa a vida de cada um, meu Pai, que nos ouviu, que assistiu, Senhor, essa programação. Paizinho, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um dos teus filhos e que cada um deles venham a vencer todas as barreiras, Pai. E que cada um deles, meu Pai, venham ser aprovados, Senhor, nas suas provações, Pai. E todos, meu Pai, venham vencer todas as tentações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite. Até semana que vem.